esteja a área mais negligenciada. Então, tem pessoas esperando crescer espiritualmente sem assumir responsabilidade pela própria fé. Como é que faz isso? Querem conhecimento, mas não leem nada. Não tem uma leiturinha, não tem um versinho que lê. Nem nada, nem a placa do trânsito lê. Só vê que está vermelha para parar, nem lê. Querem intimidade, mas não oram. Querem ter direção de Deus, mas não tem nem obedecem. Queridos, direção e obediência andam juntos. Porque se você obedecer o que a palavra diz, você já tem uma direção para ir. Ah, mas Deus não falou, Deus está falando. Faz muitos anos, 1000 anos, mais de 2000 anos que Deus fala através da sua palavra. Querem crescimento, mas não tem nenhuma disciplina. Quem vai na academia para crescer o músculo, precisa ir todos os dias, precisa comer certo, precisa malhar certo, senão não vai crescer. Vai crescer a barriga, mas o músculo não. Não adianta. Não adianta você ir tirar foto na academia e vir embora. Não malhar, você não vai alcançar seu objetivo. E o crescimento é a mesma coisa na vida pessoal. Na vida espiritual, nós estamos falando aqui de vida espiritual. Hebreus 5,12 diz: pois, embora a esta altura já devessem ser mestres, que já eram crentes, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Então a pessoa está há 30 anos na igreja, mas precisa de leite. Por quê? Porque não lê. Não estuda, não ora, não jejua, não faz nada. Não cresce, não tem maturidade. Estamos falando de maturidade. Uma igreja forte, consolidada, precisa ter disciplina. Amém? O tempo, ele passa sozinho, sim ou não? Se você disser para tempo, ele vai parar? Não vai, ele vai passar igual. Se você dormir, trabalhar, não fazer nada, ele vai passar do mesmo jeito. E passa rápido. Mas maturidade não vem sozinha. Você precisa conquistar. E ela demora o tempo exato do processo que você precisa passar. Não adianta, não tem antecipar, não tem. Ela vai acontecer, a maturidade vai acontecendo, vai sendo conquistada. Amém? Jesus, quando fazia os seus milagres, ele sempre colocava responsabilidades nas pessoas que ele curava. Quando era o paralítico, ele mandava: levanta-te e anda. O paralítico tinha que levantar, ninguém pegava ele e levantava, ele que tinha que levantar. O milagre do vinho, da transformação da água em vinho também. Jesus mandou o pessoal encher lá as talhas. Jesus não podia fazer assim acontecer? Mas sempre tem algo para nós fazermos. Tem algo. Mandou os discípulos: deem comida aí para a multidão. Mas eles tinham só 5 pães e 2 peixinhos. Tem coisas, queridos, que é nós que precisamos fazer. Jesus não cria pessoas dependentes. Jesus cria discípulos. Jesus forma discípulos. Nós precisamos ser discípulo. Discípulo é aquele que aprende e faz. Aprende e faz. Aprende e faz. E por vezes se torna muito melhor do que o seu mestre. Nós precisamos andar assim, aprender e fazer, e não ficar dependente. Ai, Jesus, restaura meu casamento, restaura minhas emoções, mas não faz nada. O maior inimigo da maturidade não é o fracasso, é a desculpa. Porque quem fracassa pode aprender, né? Ah, deu ruim aqui, mas eu aprendi que assim não posso fazer, eu tenho que fazer de outro jeito. A desculpa é uma tentativa de proteger o ego, que acaba aprisionando o nosso crescimento. Olha que incrível essa frase. A desculpa é uma tentativa de proteger o nosso ego. A gente está dando desculpa que foi o outro
que foi, não consegui ir porque choveu, não consegui ir porque o relógio não despertou, me atrasei. Sempre tem uma desculpa, quando na verdade é falta de responsabilidade. Assuma a responsabilidade que é sua e não do outro. E isso vai colocando você numa prisão de crescimento. Você não consegue sair, não consegue crescer, por conta das desculpas que dá. Procrastinação. Procrastinação é a pior coisa que pode acontecer com a gente. Né? Tem coisas que a gente acha ruim de fazer, sim ou não? Eu quero trocar o meu plano de saúde, porque está caro pra caramba, né? Eu achei um mais barato, quero trocar. E aí eu preciso ligar lá no anterior para trocar. No caso, já fiz isso, né? Mas eu podia ter feito isso, deixa eu ver, umas 2 semanas antes. Mas cada vez que eu ligava, demorava. Aí, amanhã eu ligo. Amanhã eu ligo. E ficou umas 2 semanas eu podendo ligar e não liguei. Isso chama procrastinação, preguiça. Está errado, queridos. No caso, agora está resolvido, tá, irmãos? Mas eu podia ter resolvido bem antes. Por quê? Porque cansa. A gente tem preguiça, daí vai deixando, sim ou não? Todo mundo faz isso. Mas não é que a gente tem que fazer, a gente tem que vencer isso. Se desafiar a sair desse lugar de procrastinação. Porque depende o que você procrastina, você não consegue reverter mais. Amém? E como é que a gente faz, então, para viver a responsabilidade, para entender como é que a gente faz isso? O livro de Josué, no capítulo 1, vai contar a história de Josué quando Moisés morre. E o Senhor fala para Josué que é com ele agora. Depois da morte de Moisés, o Senhor disse a Josué: você é que vai levar o povo para a terra prometida. E aí Josué passa lá o Rio Jordão, depois de passar o Jordão, derruba as muralhas de Jericó. Mas por vezes, eu fico imaginando, né, no livro, na Bíblia fala algumas vezes que Deus fala para Josué: seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Porque ele provavelmente teve medo. Você já pensou que ele teve medo? Você já pensou que o povo de Israel, aquele povo que estava toda hora desviando a sua atenção de Deus, estava comparando ele com Moisés? Melhor era Moisés, agora vem esse Josué aí. Antes estava aí o pastor X, agora tem esse pastor aí, agora tem que conviver com esse chefe aí, com esse colega. Você entende que nós toda hora sofremos comparações? Você entende que talvez ele esteja, ele estava com medo, se sentindo desvalorizado? Mas o Senhor dá várias vezes essa palavra: seja forte e corajoso, eu sou contigo, vai dar tudo certo. Né? Alguns sentimentos nos afligem quando nós tomamos a responsabilidade. Josué foi ou não foi? Não, estou aqui. Mas ele teve medo? Provavelmente. Primeiro sentimento que a gente pode pensar: insegurança. Quem aqui já se sentiu inseguro diante de uma situação que você precisou tomar uma decisão? Quem é casado aqui? Quem lá no começo da história do namoro se sentiu 100% seguro? Ninguém, porque a gente não sabe se vai dar certo quando começa. Sim ou não? Mas a insegurança, que é natural da vida, ela não pode nos dominar. Nós precisamos vencer. Precisamos entender que é nossa responsabilidade aquela decisão. E eu vou sustentar aquilo que eu decidi. Não porque eu sou boa, mas porque o Senhor nos dá graça, nos ensina, nos ajuda e está falando: ei, seja forte e corajosa, eu estou contigo. Seja forte e corajoso, eu estou contigo, vai dar certo. Amém? Você tem o Espírito Santo dentro de você para te dizer, para testificar aquilo que Ele quer que você faça. Amém? Então, o sentimento de insegurança é normal. Comparação é normal. Sempre vão te comparar a alguém mais bonito, mais magro, mais gordo, mais baixo, mais alto, mais rico, mais pobre. Sempre vão, mais competente. Não é sobre você se comparar a alguém.
É sobre você saber quem você é. A comparação precisa ser vencida. Senão você não faz nada, porque tudo que a gente vai fazer tem alguém melhor. É ou não é, gente? Tem alguém melhor em tudo. Mas não é sobre ser melhor. É sobre você fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Com graça, com competência, com excelência, com a sua habilidade que Deus te deu. Amém? Medo. Então, o sentimento de insegurança, comparação e medo. É normal ter medo, mas tem que entrar na situação e ter coragem para sair se precisar. Tem medo de entrar? Tenho, mas não pode se prender, não pode travar. E tem que entender, eu entrei, deu errado, então você vai ter que ter coragem para sair também. Amém? Seja forte e corajoso. Entenda isso. O desconforto faz parte das decisões. Mas é preciso ter coragem de seguir desconfortável, né? Até a gente voltar a ter o controle da situação. O novo faz com que a gente perca o controle das situações. Né? Quando a gente troca de emprego, você está, sei lá, 10, 15 anos numa empresa. Você já sabe onde é tudo, onde é a sua mesa, já sabe que tudo. Aí você vai para um trabalho novo. Você tem que chegar lá e esperar alguém lhe dizer onde você vai sentar. Se for o caso, né, numa mesa. Aquilo que você tem que fazer. Aonde que é o banheiro. Aonde que bota a bolsa. Aonde que não sei o quê. Aonde... É chato. Porque é novo, você fica inseguro, com medo, desconfortável, sim ou não? Mas depois de um mês você já está bem ambientado. Depois de um ano você está confortável naquele lugar onde você não sabia nem onde era o banheiro. É ou não é? E na nossa vida é a mesma coisa. Na nossa vida com Deus é a mesma coisa, né? Nós precisamos entender que o desconforto do novo, daquela decisão que tomamos, um dia vai estar controlado e nós vamos estar confortável. Então, lembre-se, você não pode controlar tudo o que acontece, mas você pode controlar a sua resposta, a sua posição diante daquilo que acontece. Isso você pode controlar. Você não escolheu todas as dores e feridas que você passou, mas você pode escolher a cura delas. Escolha ser curado. Você não escolheu perder nada, mas você pode escolher como vai reagir diante das perdas. Você não escolheu todas as guerras que você está, todas as dificuldades, os seus desafios, mas você pode escolher permanecer de pé diante de todas as guerras e desafios que você está. Não desista. Persevere no seu propósito, no seu chamado, naquilo que você sonha. Amém? Nós temos que entender que tudo que é desafio tem perdas, tem renúncias que precisamos fazer. E às vezes a nossa maior dificuldade, queridos, é quando a gente não quer abrir mão das coisas que atrapalham o nosso futuro, que compromete o nosso futuro. Mas de que está falando de futuro? Estou falando do futuro que é a nossa vida com Deus, a nossa vida eterna. Então, se aquilo que você faz compromete o seu futuro, você precisa pensar. Enquanto que você tiver pena, né? Pena de entregar, de abrir mão daquilo que pode estragar o seu futuro, daquilo que pode atrapalhar o seu relacionamento com Deus. Enquanto que você tem pena de abrir mão de alguém ou de alguma coisa, você vai negociar os seus princípios, você vai deixar de viver os propósitos de Deus, você vai perder a noção de valores e vai acabar se corrompendo, deixando de viver aquilo que o Senhor tem, porque você está com pena, está com medo, não está querendo abrir mão de alguma coisa, ou de alguém, ou de alguma situação. Não tenha medo. Não tenha medo, nem pena. Não negocie, não tenha pena de abrir mão daquilo que está te atrapalhando. O seu estilo de vida, aquilo que você faz, seu estilo de vida está engrandecendo ou está envergonhando o nome do Senhor? Nós vemos situações em que o estilo de vida da pessoa não condiz com a palavra de Deus. Envergonha.
Nós estamos falando de maturidade. Amém? A Bíblia diz que se eu fizer alguma coisa que aos meus olhos não é errado, mas se o que eu fiz, se eu tomar essa água aqui, fazer alguém pecar, ou eu estou pecando contra Cristo. É o que diz a palavra de Deus. Então pare de achar que a sua vida, que a sua rede social, que o seu comportamento, ninguém tem nada a ver com isso. Isso é uma fala do diabo, é uma cilada do diabo para a sua vida. Sim, aquilo que nós fazemos, o nosso comportamento, a nossa rede social tem sim a ver com as outras pessoas. As outras pessoas precisam enxergar Jesus lá na sua rede social, no seu comportamento, no trânsito, em todos os lugares. Porque nós somos reflexo de Jesus, aquilo que eles vão ver Jesus através de nós. Talvez as pessoas nunca vão ler uma Bíblia, se você não levar elas até a Bíblia. E como que elas vão chegar lá se seu comportamento afasta as pessoas de Deus? É para ser crente igual esse daí? Eu não quero. Quem já ouviu isso? Que não seja a nosso respeito isso, queridos. Se é para ser crente igual esse aí, eu quero, porque essa pessoa é maravilhosa, me traz uma paz. É sobre isso. É essas falas que nós precisamos ouvir. Amém? Então, não tenha medo de tomar decisões e assumir responsabilidades. Entenda que repetir comportamentos, né, para ser aceito. Você está num grupo e você precisa repetir o comportamento daquele grupo para ser aceito. Então, quando você repete esses comportamentos que desagradam ao Senhor, você está se tornando igual àquele grupo. É por isso que eu falei que nós não queremos convencer você a ser generoso, ou a ser fiel, a ser obediente, ou a servir, ou a deixar de servir. Não, nós queremos que o Espírito Santo te convença, te ensine, te mostre aquilo que você precisa fazer. Porque não é sobre alguém dizer o que você tem que fazer. É sobre você entender, buscar um entendimento e fazer por convicção aquilo que tem que fazer. Amém? É sobre ser responsável, é sobre assumir a sua responsabilidade sempre. Amém? Então, eu quero encerrar. Para encerrar, eu quero ler um texto. Quero que você já se coloque de pé. Filipenses 3:13 diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aqui ele está falando que a gente precisa esquecer das coisas que ficaram para trás. E lembra que a gente falou que culpa olha para trás? A culpa olha para trás. Então tem que esquecer a culpa. E lembrando que responsabilidade olha para frente, vamos avançar em direção à nossa responsabilidade. Vamos avançando, as coisas novas, é avançando, é crescendo, é amadurecendo, é buscando a maturidade. Amém? A insegurança, a comparação, o medo, esses sentimentos nós precisamos deixar para trás e vencer.